Tudo bem com vocês, queridos alunos do 5º ano da Rede Municipal de Educação de Picos? Sou a professora Antoniela e convido todos e todas para mais uma aula de História. Hoje vamos estudar conceitos relacionados à palavrinha século. E vamos iniciar com o questionamento. O que é século? Século é um conceito que se refere a um período de 100 anos. E é muito utilizado pelos historiadores, nos quais mostram muitas informações para nós, estudantes, pesquisadores, professores. E nesses registros já identificamos o tempo, período de acontecimento dos fatos por meio da análise daquele número que corresponde ao século. Geralmente, ele vem representado em algarismo romano. Vamos aqui para a leitura de um exemplo. Vejam só. As mulheres do século XXI, identificamos aqui, são mães, donas de casa, chefes de família e profissionais bem-sucedidas. Essa já é a realidade de muitas mulheres e, ao que tudo indica, virá a ser regra conforme a evolução da sociedade. Para isto, basta analisar as conquistas alcançadas ao longo da história. Perceba que o contexto retratado neste trecho já nos apresenta uma ideia atual, uma contemporaneidade. Mas não é só isso. Veja o registro, século XXI. Estamos no século XXI. Então, por meio do contexto, como também do número aí representado, podemos identificar qual o tempo que se refere. Vamos continuar. E como dividimos o tempo no nosso calendário? Nosso calendário, calendário cristão, também conhecido como calendário gregoriano, nós temos um marco inicial na contagem desse tempo. E qual é o marco? O nascimento de Jesus Cristo. Vejam só, nossos fatos são divididos em antes de Cristo e depois de Cristo. Lembrando que este ano zero não está no nosso calendário. Ele é contabilizado a partir do ano 1. Este ano zero, aqui a título de informação, representa apenas um marco inicial. Então, quantos anos corresponde a um século? 100 anos, não é? Vamos observar aqui que no ano 1 até o ano 100 foi o primeiro século. Do ano 101 até o ano 200, o segundo século. Representamos, então, século I, século II. E essa contagem acontece até hoje. Vejam só, no ano 2001, iniciou o século XXI, o século que estamos. Aqui você pode identificar o ano 2021, o ano que estamos, como também você pode identificar o ano que você nasceu. Estamos aqui vivendo uma era atual, nosso século XXI, que vai durar até o ano de 2100. A partir de então, iniciará o século 22. E sabemos que esta representação acontece por meio do algarismo romano. E vale a pena lembrar, vejam só, os algarismos romanos são representados por as letrinhas que nós já conhecemos. O 1, por exemplo, representado pela letra I, o 5 pelo V, o 10, o X, 50, o L, o 100, o C, 500, D, 1000, no M. E tem algumas regrinhas básicas, como, por exemplo, para formar os agrupamentos e os demais números. O I e o X pode ser repetido até 3 vezes, veja aqui, 1, 2, 3. Com o X acontece da mesma forma. E para realizar outros agrupamentos, tem aquela regrinha da posição, quando posicionamos antes, retira aquela quantidade, quando posicionamos depois, acrescenta aquela quantidade. Podemos ver esse exemplo aqui no algarismo 9, 10 menos 1, o I está direcionado antes, então retira. E aqui no 15, olha, 10 mais 5, o V posicionado depois, então acrescenta. E aqui resultou no número 15. Aqui somente a título de informação para você relembrar, mas vale a pena se aprofundar um pouco neste tema. E agora vamos para uma etapa aqui da nossa aula muito importante,
que é saber como identificar em qual século o texto se refere, a questão se refere. É muito importante saber. Veja só, se o contexto apresentar um ano entre o 1 e o 100, lembre-se que é sempre o século I. Neste caso aqui, século I. Tem outra regrinha. Quando não estiver mais entre o 1 e o 100. Veja aqui no exemplo, nós temos o 500. Então, basta eliminar os dois zeros, observar o algarismo que sobrou, aqui no caso sobrou 5. E veja, só passar para o algarismo romano, século V. Da mesma forma, o 900, olha só, retira os dois zeros, restou o algarismo 9, século IX, aqui representado pelo algarismo romano. Tem outra regrinha. Quando não terminar com zeros, como é o caso de 532, mas acontece basicamente da mesma forma. Olha só, retira os dois últimos algarismos, no caso aqui 32, só que você vai precisar acrescentar mais um. Então, restou o 5 mais um, 6. Século 6, aqui representado pelo algarismo romano. Vamos para mais um exemplo. O ano de 1888, um ano bem conhecido no estudo da história, representa ali, vamos lembrar da data da abolição da escravidão aqui do Brasil. Vejam só, qual é a regrinha? Retirando os dois últimos números, 88, né? Restou quem? 18. Lembra que você vai acrescentar mais um. Ficou 19. Então, 19 representado em algarismo romano, século XIX. E outro elemento muito importante para a contagem do tempo, para o estudo, a análise também de um determinado momento da história, é a linha do tempo. Meus amores, a linha do tempo serve para ordenar fatos, acontecimentos, em ordem cronológica, ou seja, obedecendo a ordem natural no qual ele foi acontecendo. E pode ser qualquer tipo de representação. Veja que na imagem está representando o crescimento de uma árvore e a informação aqui utilizada foi a contagem do tempo em anos. 2017, 2018, 2021 já estava a árvore bem grandinha. Lembrando que nesta linha do tempo pode ser representada também por meses, por dias, por anos, por décadas, séculos também, podendo utilizar outras imagens ou palavras ou frases, ficando a critério de quem for elaborar a informação. Mas é um instrumento muito importante, bem didático para o ensino da história. Então, meus amiguinhos, deixo aqui o meu abraço e espero vocês na próxima aula.